inspirado na chamada ciência da felicidade, ancorado em pesquisas de setores como a neurociência, Minas Gerais recebe a segunda edição de um encontro muito interessante. É o Fórum Internacional de Felicidade e Bem-Estar, que vai discutir o tema em relação às cidades, às pessoas e às organizações. É esse o assunto do Horizonte Notícia Entrevista de hoje. E para falar mais sobre o fórum, nós recebemos o professor Benedito Nunes, diretor executivo do Instituto Movimento pela Felicidade. Interessante demais, né? Tudo isso, professor. Conta pra gente, então, de onde partiu tudo isso? A ciência da felicidade, o que é isso? Olá, Fernanda, tudo bem? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Falar de felicidade é como se nós fôssemos no princípio dos tempos, né? Desde o começo da humanidade, felicidade é um atributo inerente ao ser humano. Ao longo do tempo, a gente perdeu um pouco a conexão com a felicidade por conta da velocidade de tudo que acontece. Mas resgatar esse tema para nós agora é super oportuno, porque a gente vive um momento bastante delicado. E falar de felicidade para uns pode ser meio fora de contexto, mas é absolutamente necessário. Com certeza. Então, acho que a gente está no momento certo. Quais são os benefícios? O que a gente pode falar dos benefícios dessa ciência, desse tipo de estudo, enfim, de discussão? Muito legal essa citação da ciência da felicidade. É importante para que a gente faça um descolamento do senso comum. Todos sabemos o que é felicidade, todos conseguimos identificar momentos felizes. Mas quando você introduz o conceito da felicidade, o que você quer dizer é que existe um entendimento científico por trás que favorece a que você perpetue essa sensação de felicidade. E os benefícios são os melhores possíveis. No ambiente de trabalho, pessoas felizes são mais produtivas. No relacionamento social, pessoas felizes são mais amigáveis. E no relacionamento em comunidade, pessoas felizes são mais empoderadas. Esses são os benefícios. Com certeza. E tudo isso junto acaba se tornando a cidade mais feliz, é isso? Isso, na verdade, falamos de cidadãos felizes. Sim. A partir de políticas públicas voltadas para estimular a felicidade desses cidadãos. Isso acaba se tornando um ciclo muito virtuoso. Né? Bom, então vamos para o fórum, né? Acontece agora a partir de abril. Vai ter em Contagem, em Ouro Preto, aqui em Belo Horizonte, e com diversas discussões em torno, né, desse tema da felicidade, do bem-estar. Qual que foi a base e a segunda edição desse encontro? Por quê? Qual que é o objetivo desse encontro? Realizar o encontro de felicidade tem um propósito que tem a ver com os nossos objetivos, que é disseminar esse conceito e essa ciência. Quando a gente estruturou os 3 eventos em Minas Gerais, eles tiveram por base as dimensões da felicidade sob a ótica do FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Um conceito nascido num pequeno país no sopé do Himalaia chamado Butão. Por isso a gente tem esses 3 momentos, cidades felizes, pessoas felizes e organizações felizes, ancorada nas 9 dimensões da felicidade. Nossa. Você tem ali bem-estar psicológico, educação, saúde, cultura, vitalidade comunitária, meio ambiente, governança, padrão de vida e uso do tempo. Nós pegamos essas 9 dimensões e dividimos em 3 grandes blocos: pessoas, cidades e organizações. A gente pode dizer, então, que esses 9 formam uma felicidade integral, assim, uma coisa que contempla todos os aspectos da felicidade? Essa é a melhor definição. A felicidade integral, a felicidade autêntica. Esses estudos eles foram patrocinados pelo PNUD e realizados por um conjunto de economistas que, atendendo a uma demanda deste país, criaram esses indicadores a partir dos estudos globais de quais dimensões impactam na felicidade das pessoas. As dimensões internas, como bem-estar psicológico e saúde, e as dimensões externas, como, por exemplo, o convívio em comunidade, né, e a educação e a cultura. A partir daí, a partir desses estudos, você consegue estabelecer o que a gente chamaria de quociente interno de felicidade.
E estabelecendo esse quociente, você consegue mantê-lo sob controle, por assim dizer. A gente costuma colocar que felicidade é uma competência e, como tal, ela pode ser aprendida. E, podendo ser aprendida, ela pode ser medida. Como é que a gente aprende isso? Bom, é muito simples. Na verdade, esse é um grande atributo da felicidade, a simplicidade. Você aprende a ser feliz na medida em que você consegue estabelecer boas relações com aquilo que te cerca. Você aprende a ser feliz na medida em que você aprende a reagir adequadamente diante das circunstâncias que te afetam. Na medida em que você faz escolhas entre reagir de uma forma ou de outra forma diante dessas circunstâncias, você vai se fortalecendo emocionalmente. E quanto mais forte você fica do ponto de vista emocional, melhor ficam as suas relações com o entorno, aquilo que te cerca. Por isso que a gente fala que felicidade é uma coisa muito pessoal, porque cada um vai reagir diante das coisas do seu jeito. Com certeza. E esse jeito de reagir decorre essencialmente do nível de fortalecimento emocional que cada um tenha. Que bacana. Agora, você estava dizendo que, né, esse conceito aí do felicidade interna bruta veio lá do outro lado do mundo. Isso já é aplicado em cidades, enfim, de outros países de alguma forma? Tem exemplos que a gente pode citar? Isso. A gente tem alguns pressupostos que justificam os estudos da felicidade mais recentes. Segundo dados da OMS, 18% da força de trabalho global está deprimida. O Brasil, por exemplo, é o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo. O nível de suicídios, não só no Brasil, como em países da Europa e da América, tem crescido muito. Isso é fruto de uma dificuldade de relacionamento do ser humano com a modernidade, né? A partir do momento que nós tiramos da equação da felicidade, isso na época do iluminismo, a religiosidade, nós perdemos essa conexão com o mais alto, essa conexão que muitas vezes nos faz refletir se eu posso fazer alguma coisa. Quando eu não tenho essa conexão, eu faço as coisas. E essas escolhas fazem com que a gente cresça num movimento de infelicidade cada vez maior. É por isso que a gente discutir essa questão, ela é relevante nesse momento. É interessante isso que você falou agora, dessa conexão com a religiosidade, com a espiritualidade, porque a gente, incluindo essas duas coisas, a gente acaba sendo, né, feliz e pensando na felicidade do próximo. Exatamente. Também, né? Isso é que é o mais importante. Se a gente fosse mergulhar no conceito da espiritualidade, o suprassumo da felicidade seria pensar no outro, né? Mas a gente ainda tem dificuldade de fazer isso por causa desse cotidiano, desse dia a dia. Mas isso seria o grande segredo. A partir do momento que você dedica a sua vida a respeitar o outro, a amar o outro, a conviver em paz com o outro, e ele faz isso também, você estabelece um contexto de felicidade muito poderoso. Bacana. Bom, a primeira etapa do fórum vai ser em Contagem, de 11 a 13 de abril, e com o tema Cidades Felizes, né? Vem gente de fora dessas cidades felizes participar? Na verdade, esse tema, ele foi importado, entre aspas, por nós, de um movimento que já acontece no Chile, já há 3 anos, lá denominado Municípios pela Felicidade. Olha. Então, esse é um movimento que cresce. Neste momento, nós temos previsto para a Índia um congresso mundial de cidades felizes, com cerca de 50 países já confirmada a presença. E a gente traz para o Brasil, especificamente para Contagem, onde nós tivemos um aceite muito forte desde o primeiro momento na pessoa do poder público local. A gente traz essa discussão justamente para poder introduzir no Brasil um conceito de que é possível você ter políticas públicas verdadeiramente voltadas para os cidadãos. Às vezes você tem grandes investimentos em áreas típicas como saúde e educação, mas na ponta desse processo o servidor ele está infeliz.
E aí tudo isso fica pelo caminho porque a gente acaba não cuidando do processo emocional desse servidor. Com certeza. E vamos ter, sim, representantes de vários países, temos já cerca de 10 delegações de países confirmadas e teremos cases, principalmente do Chile e da Costa Rica, para nos mostrar como que eles estão alcançando a felicidade nos seus municípios. Que interessante. Para se ter uma ideia, talvez o nosso melhor case é de uma cidade do Chile chamada Quillota, onde o prefeito já se reelegeu por 4 vezes em função dessa política pública voltada para a felicidade dos cidadãos. Que interessante, bacana demais. Depois aí, então, temos as outras etapas. Ouro Preto, 9 a 11 de maio, Pessoas Felizes, e Belo Horizonte, 19 a 20 de junho, Organizações Felizes, tudo isso para englobar essa felicidade integral, né, do que o senhor está dizendo. Bom, quem quiser saber mais sobre o fórum, sobre o tema, como é que faz? Dá para participar? Isso. As inscrições estão abertas, elas podem ser feitas pelo site do Simpla. Se quiserem alguma informação sobre o seminário, como conteúdo, palestrantes confirmados, é só acessar o site do evento, felicidadelatinoamerica.com.br, ou o site do Instituto, que é institutomovimentopelafelicidade.com.br. Será um prazer receber as pessoas para discutir um tema tão contemporâneo, tão urgente e tão importante. Com certeza. E dá para participar de um ou de outro, dos 3? O ideal era que nós fizéssemos um tour. Com certeza. Porque, por exemplo, em Belo Horizonte, nós estamos trazendo alguns pensadores para falar para o coração das pessoas, né? Se em Contagem nós vamos falar para práticas voltadas para o benefício do cidadão, em Ouro Preto falamos para o coração das pessoas. Então, se eu puder participar e entender como que se faz política pública, depois entender como que se fortalece as pessoas e depois como que eu levo isso para a minha organização, seria o ideal. Mas isso não significa que os eventos são incompletos. Sim, muito pelo contrário, eles são autônomos, se fecham em si mesmo, mas o ideal era um tour pela felicidade. Com certeza, muito bacana. Muito obrigada, professor Benedito. Eu que agradeço, viu? Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.